Deixa eu botar aqui. Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso para vocês lá no início, quando a gente falou de mínimo e máximo local. Deixa eu marcar aqui. Então, vamos lá. Se eu derivar lá a minha função, tá? Eu vou encontrar esses 3 pontos críticos aqui, que a gente sabe que são candidatos a máximo e mínimo local. Por que a gente chama máximo e mínimo local? Porque a gente fala que é máximo e mínimo na vizinhança daquela função, em torno desse ponto aqui. Na vizinhança desse ponto é um ponto de mínimo. Na vizinhança desse ponto aqui é um ponto de máximo. Tá? Isso que significa máximo e mínimo local. Qual é a diferença de máximo e mínimo absoluto? Vou tirar. Posso tirar isso aqui? Deixa eu copiar em outra folha. Querem copiar isso que eu coloquei? Uhum. Só um minutinho, peraí. Tá. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Assim. Agora, máximo e mínimo absoluto significa que vai ser o ponto de máximo para a função toda, ou ponto de mínimo para a função toda. Aqui eu tenho ponto de máximo absoluto. Eu tenho ponto de máximo absoluto aqui? O que vocês acham? Sim, Laís, seria o mais. Tá certo. Jéssica, tem sim. Qual que é o ponto? É esse aqui, ó. Esse aqui me dá o y máximo. A minha função não tem nenhum valor acima desse aqui. Tá? Então, o x
quando x é igual a esse valor aqui, me dá o y máximo. Tá certo? Tá? Agora, e mínimo absoluto? O que vocês acham? Tem, não tem? Tem ou não tem o mínimo absoluto? O que vocês acham? Perfeita a sua pergunta, Jéssica. Mas ela aqui não influenciaria muito o resultado, não. Não tem. E eu vou explicar por quê. Deixa eu botar aqui a cor. Mas aquela sua pergunta foi bem interessante. Em outros casos vai servir, tá, Jéssica? A função, ó, ela vai aqui, ela é contínua aqui até o final. Então, aqui eu não tenho o mínimo absoluto. Tá certo? Foi? Ela continua. Ela vai até y menos infinito. Tá? Foi? Agora eu vou mudar aqui a página para fazer um outro gráfico. E agora, eu tenho ponto de máximo e mínimo absoluto aqui? Deixa eu só falar uma coisa aqui. A minha função ela é definida para x maior ou igual a 4. E aí, eu tenho mínimo e máximo absoluto aqui? Eu tenho mínimo absoluto. Tá? Por quê? Porque eu sei que a minha função, ela para aqui. Eu tenho um intervalo fechado para os valores de x. Sempre que eu tiver um intervalo fechado, meu domínio tiver um intervalo fechado, que significa esse maior ou igual a 4, eu vou ter ou um ponto de mínimo, posso ter um ponto de mínimo absoluto ou um ponto de máximo absoluto, mas obrigatoriamente eu vou ter um dos dois, tá? Foi? Fala, Denise. Professora, quando você está falando dessa questão do mínimo e do máximo, você está falando do x ou do y?
o y aqui igual a 0 é o meu máximo, é o meu y máximo. E acontece quando x igual a 4. Foi? Foi. Foi? E se eu tivesse falado uma outra coisa aqui, eu não tenho máximo local, mas vamos supor que eu vou cortar isso aqui, tá? Eu vou falar aqui que o meu domínio pertence ao intervalo de 4 a 10. E aí, eu tenho um mínimo tem um mínimo absoluto, um mínimo e um máximo absoluto? O que vocês acham? Eu passo a ter aqui também o quê? Um máximo absoluto. Tá? Então, lembre-se, sempre que eu tiver um intervalo fechado, o meu domínio, eu obrigatoriamente vou ter um máximo ou um mínimo absoluto, tá? Em alguns casos, eu vou ter os dois, que é aqui esse caso, 2 intervalos fechados. Tá? Foi? Agora deixa eu fazer mais um aqui, mais um exemplo. Só por trocar aqui a função. Só para ficar parecido, que eu vou ter que mostrar aqui. Isso. E aí, pessoal? Eu tenho aí
quantos máximos ou mínimos locais? Para ter certeza do local, a gente tem que fazer o seguinte: primeira derivada, que vai ser 30 menos 20 Q. Tá certo? Derivada da receita total, receita marginal, igual a zero. Vai ficar 30 menos 20 Q igual a 1,5. Faço o estudo sinal. Então, vai ficar Professora, mais, menos, fale. o 20 porque passou o 2 e multiplicou por 10? O 2 multiplicando 10, sim. Ah, tá. Tá? Então, a função ela é crescente, depois ela passa a ser decrescente. Então, nesse ponto aqui, ó, 1,5, eu tenho o quê? Um máximo local. Tá? O máximo e o mínimo local eu só consigo ver por aqui. Tá? Agora, sempre que eu tiver só um máximo local, somente um ponto crítico que é um máximo local, esse aqui também vai ser o quê? Máximo absoluto. Tá? Agora, se eu fizer o estudo sinal, vou botar uma outra função qualquer aqui, vou desenhar aqui, ó. Se eu tiver somente um mínimo local, esse aqui também vai ser um mínimo absoluto, tá? Essa é uma outra regrinha que vocês também podem utilizar para determinar. Escrevi errado para ir. Vocês podem utilizar também para determinar se tem máximo ou mínimo absoluto. Eu tenho mínimo absoluto aí, gente? Nesse meu gráfico aqui da receita total? Não, não tenho. Por quê? Porque aqui, ó, meu y vai até menos infinito. Meu y, minha receita total vai até o menos infinito. Fora isso, é muito difícil a gente verificar. Peraí, é muito difícil a gente verificar se existe ponto de máximo e mínimo absoluto. A única forma de fazer é fazendo o esboço do gráfico, tá? Então, se eu não tenho esse caso aqui, que eu tenho apenas um máximo local ou apenas um mínimo absoluto, ou se eu tenho o domínio com intervalo fechado, a outra forma que eu tenho de descobrir se é um máximo e mínimo local é fazendo o local nada. O máximo e o mínimo absoluto é fazendo o esboço do gráfico. Oi, pessoal? Foi ou não? Agora, uma coisa que muita gente ficou com dúvida na prova é que determine o ponto de mínimo. Aqui, desculpa, determine o ponto de máximo. É esse aqui. Determine a receita total máxima. O que eu teria que fazer? Pegar a quantidade, o valor da quantidade, e jogar o quê? Na minha função, na minha receita total, para achar a receita total máxima.
Se fosse mínima, custo total mínimo, seria a mesma coisa. Acho o ponto de mínimo e faço o quê? Substituo na minha função de custo total e acho o custo total mínimo. Foi, gente? Foi ou não? Professora, Fala. só uma pergunta. No dia que eu fiz a prova, na segunda, era do lucro total. Essa questão que você estava pedindo. Aí na letra B, ele falava calcule o lucro máximo. Não estava lucro total máximo. Isso não pode ter embolado, assim? Não, é a mesma coisa. Entendi. Tá? Tá. Igual custo e custo total. É a mesma coisa. O que diferencia se tiver, o que poderia ser diferente, se eu tivesse falado lucro médio, aí seria uma outra coisa que a gente nem viu aqui. Lucro médio, lucro marginal, agora lucro total e lucro é a mesma coisa. Tá? Isso aí, Arley. O Arley respondeu, Yasmin. Eu igualei isso aqui a 0. Tá? Foi? Agora a gente vai para derivadas parciais. É o último tópico de cálculo aplicado. Depois da aula de hoje, a gente vai iniciar matemática financeira. Tá? Absoluto não utiliza a primeira derivada. Licença, professor, então acho que eu não entendi direito, não. Olha só, a máximo e mínimo absoluto pelo esboço do gráfico. Dois. Tá? Se o domínio tem intervalo fechado. Três, se existe apenas um máximo local, por isso que eu derivei, foi baixar o máximo local. Se existe somente um máximo local, o que significa? Que esse aqui vai ser um máximo absoluto. Se existe apenas um mínimo local, esse aqui vai ser um mínimo absoluto. Tá? Existe sim a condição de segunda ordem, mas ela é muito mais avançada para vocês, e eu nem vou falar aqui para vocês, tá? Se não for pela regra 3 ou para a regra 2, você precisa ter uma noção de como é o gráfico, tá? Professora. Oi. E se tiver um máximo local e um mínimo? Não. Aí não posso dizer que é máximo absoluto? Não. É só se tiver um máximo local, esse vai ser máximo absoluto. Se tiver apenas um mínimo local, esse vai ser mínimo absoluto. Fora isso, eu não posso afirmar. Oi, Denise. Então, vamos para derivadas parciais. Então, vamos lá.
a gente, nem sempre a gente está nesse formato aqui de função, y igual, por exemplo, a x mais b, que significa isso? Eu só tenho uma variável independente. Na maior parte dos modelos que a gente tem, na economia, na física, na estatística também tem bivariada, a gente utiliza mais de uma variável independente. O que significa isso? Eu posso ter y igual a ax1 mais bx2 mais c, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma variável independente, outra variável independente, e y, que é a variável dependente, depende dessas duas variáveis, tá? E como que a gente deriva esse tipo de função, onde eu tenho mais de uma variável dependente? Porque antes a gente nem falava muito, mas eu derivo o quê? A função y em relação a x. E encontro lá a derivada da função. Eu encontro o quê? A variação de y quando x está variando, o quê? Muito pouco, quase nada, ΔX tendendo a zero. Agora, vou botar aqui um exemplo mais comum, que eu acho que vocês, de repente, já viram em microeconomia, função de produção. Ela geralmente depende o quê? Isso aqui é 2, tá? Não é derivado, não. Depende do capital, que é representado por K, e por L, que é o trabalho, às vezes por número de trabalhadores, às vezes por número de horas trabalhadas, tá? Então, essa função aqui, a função de produção, o meu produto, depende do fator capital e do fator trabalho. Aí eu quero saber quanto que a minha produção vai variar quando eu, por exemplo, coloco mais um maquinário na minha indústria. Quanto que a minha produção vai variar quando eu aumento o número de horas trabalhadas? Lá na micro, vocês já devem ter visto, se chama de produtividade marginal do trabalho, produtividade marginal do capital. Agora, como que eu faço essa derivada? Essa derivada a gente chama de derivadas parciais, porque eu vou fazer a derivada de y em relação a k, que mostra o quê? Quanto que o produto está variando, a minha produção está variando, quando eu estou variando o quê? O meu capital. Contudo, mais constante. Quanto que a minha produção está variando quando o meu fator trabalho está variando, contudo mais constante. Então, como que a gente vai derivar esse tipo de função? Então, quando eu fizer a variação de y em relação a k, tudo que não é k, essa é a chave exatamente de aprender a fazer derivada parcial. Quando eu derivo y em relação a k, tudo que não é k, eu vou considerar como uma constante. Quando eu derivo y em relação a L, tudo que não é L, eu considero como uma constante. Querem anotar isso aí? Tá? Aqui para a primeira, tá? Esse aqui é o exemplo que a gente está fazendo. Eu depois até vou voltar para outro tipo de função. Se eu estou fazendo a derivada de y em relação a k, tudo que não é k, eu vou tratar como se fosse uma constante. Tudo que não é k é uma constante. Quando eu derivo y em relação a L, tudo que não é L, eu considero constante.
Foi? Então, vou botar aqui um outro exemplo, vou botar uma versão mais simples, vamos começar do exemplo mais simples. 10x1 mais 2x2. Eu quero saber qual a derivada de y em relação a x1 e qual é a derivada de y. Tá? Cuidado que isso aqui não é um 2, é um derrom, tá? É o 2 sem a perninha. Volta, Arthur, peraí. Foi. E a derivada de y em relação a x2. Então, vamos começar aqui. Então, eu tenho que a minha função y, quero derivar ela em relação a x1. O que eu tenho que fazer? Tudo que não é x1 é uma... Constante. Isso, tá? Então, tudo que não é x1 é uma constante. Vou colocar aqui o 10 não é x1, constante. O 2 não é x1, constante. O x2 não é x1, também é uma constante. Confere? Então, vamos lá. Como é que eu vou derivar isso aqui? 10x1, repito a constante, derivo a função. Derivo x1 vai ser o quê? 1. Tá certo? Foi? Pode repetir, professor, rapidinho? Repito a constante, derivo a função. Derivei x1. É a mesma coisa que derivar x em relação de x. Vai ser o quê? Igual a 1. Regra da potência. Esse x1 aqui é só um índice, tá? Não é um número. Eu tenho x1, x2, x3, é um índice, como se eu tivesse aqui xi, tá? Poderia ser W, podia ser K, é só uma letra, tá? É só uma variável. Foi, Rodrigo? Foi, obrigado. O que, Yasmin? Repetiu o quê? Repito a constante, repetiu 10 e derivei x1 em relação a x1. E a derivada é igual a 1. Mais o quê? E aí, pessoal? Mais 2. Perfeito, Jéssica. 0. Por quê? Tudo isso aqui é o quê? Uma constante, não é isso? Tudo que não é x é uma constante. Então, é como se eu tivesse aqui mais 30. Quando eu fosse derivar, ia ser igual a 0. Derivado da constante é 0. Foi ou não? Foi, João? Foi, Arthur? Eu já estava na de baixo, professora, desculpa. Ah, tá. Foi, Denise? Por que o 10x1 não, professor? Quê? Por que no 10x1 deu 0? Porque a constante multiplicando a função. Repito, a constante deriva a função. A derivada de x1 é 1, porque eu estou fazendo em relação a x1. Ah, entendi. Tá? Derivada de y em relação a x2.
qual é a regra que eu vou botar na minha cabeça? Tudo que não é x2 eu considero como constante. Então, pensem aí, um minutinho para vocês pensarem como é que vai ser derivado. Tudo que não é x2 é uma constante, ou seja, 10 constante. x1 também constante. 2, uma constante, e x2 é a minha função. Então, 10x1, uma constante. Derivada da constante vai ser 0. Mas, agora eu tenho uma constante multiplicando uma função. Então, vai ficar, repito a constante, derivo a função. Foi, pessoal? Então, deixa eu só colocar aqui, a resposta final é 10, e aqui a resposta final é 2. Foi? Vou colocar mais um, também simples, para vocês fazerem sozinhos agora, mas é simples. Vou mudar um pouco. Dois minutinhos para vocês fazerem derivada de y em relação a w, derivada de y em relação a r. E aí, conseguimos? Então, tudo que não é W, eu vou considerar como constante. Então, ó, constante e constante. E esse 10 aqui também é uma constante, só que é uma constante multiplicando uma
função. Então, como é que eu vou fazer a derivada? Repito, a constante, derivo a função. Foi? Mais 0 menos 0. Derivada da constante, 0. Derivada da constante, 0. Foi? Aonde você não entendeu, Yasmin? Se você tivesse 10x, como é que você derivaria 10x mais 10x mais 20 menos 2? Como é que você faria a derivada de y em relação a x? Fala aí, Yasmin. A aula está gravando. Ei, Yasmin, me diz aí, como é que você deriva essa função em relação a x? Então aí, Yasmin, o problema tá um pouco mais sério, porque aí você tem que revisar a parte de derivada, desde lá do início. Procurar a monitoria, tá? Porque esse aqui é a parte de derivada, a primeira regra lá, que é a primeira não, a segunda e a terceira. Constante multiplicando a função e regra da potência. Repito, a constante, derivo a função. Regra da potência, desço com 1 vezes x, 1 menos 1. Regra da constante e da soma mais 0. Regra da diferença menos derivada da constante 0. Tá? Aí não tem como eu voltar sempre atrás para cobrir essa parte, não. Eu aconselho você revisar toda essa parte da matéria e ela vai ser importante. Ela vai ser importante para você entender isso aqui. Tá? Revisar a parte lá de derivada e procurar a monitoria. Tá? Vamos lá. Então, exatamente o que eu fiz aqui, só que ao invés de ter x, eu tenho w. Pode até olhar aqui, deixa eu só botar aqui, que isso aqui é 10 vezes 1 mais 0 menos 0. É a mesma coisa, só que ao invés de ter w, eu tenho... Desculpa, ao invés de ter x, eu tenho w. Então, vamos lá. Em relação a r, como é que eu vou fazer? Tudo que não é r, eu considero uma constante. Então, 10W é uma constante, derivada da constante, 0, mais 5 vezes R. Aí eu tenho uma constante multiplicando uma função. Repito, a constante, derivo a função em relação a R, que é igual a 1. E menos 2 é o quê? É uma constante, então vai ficar menos 0. Que a derivada da constante é 0. Foi?
2 minutinhos aí para vocês. 2 minutinhos para vocês fazerem. Eu fiz errado aqui, derivada de x nada. Peraí. Derivada de y em relação a k, derivada de y em relação a L. 2 minutinhos para vocês fazerem. Fala, Denise. Professora, eu não sei se eu estou sendo precipitada, mas pode ter casos que você coloque, por exemplo, 10t elevado a 5x mais 1. Pode ter isso também? Aí eu acho que complicou demais. Eu acho que não. Como é eu que não é? sei. Deixa eu escrever aqui, peraí. A gente Fala espera aí. de tudo. Fala. 10t elevado a, sei lá, 5x mais 1. Ah, tá. Aí você. Não. Não, né? Não vou chegar até esse ponto. Vai ter um formato que é um pouquinho mais difícil, mas não chega nem ao nível disso aí. Ah, tá bom então. Obrigada. Deixa eu tirar isso aqui. 2 minutinhos. Já fizeram? E aí, conseguimos? Então, vamos lá. Tudo que não é K, eu considero como constante. Então, 3L, constante, e aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função. Repito a constante, derivo a função. 2K. Foi? Mais 0. Que vai ser igual a 4K. Foi?
Agora, em relação a L, tudo que não é L, eu considero como uma constante. Então, 2K ao quadrado, constante. A derivada, zero. Depois eu tenho mais 3 vezes L. Constante multiplicando uma função. Repita a constante, derivo a função. Então, vai ficar igual a 3. Foi? Então, vamos fazer mais uma. Deixa eu fazer uma mais simples. Peraí. Tá multiplicando, tá? É 10x1 vezes x2. E aí? 2 minutinhos para vocês pensarem aí como é que faz. Essa aqui é um pouquinho mais complicado, mas se vocês entenderem como ela está aí desenhada, fica super fácil. E aí? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que eu repito a mesma frase sempre. Tudo que não é x1, eu considero como constante. Então, aqui, ó, constante e constante. Foi? Então, se eu quisesse, só para vocês entenderem melhor, eu podia rearrumar assim, ó, 10x2 vezes x1. E tudo isso aqui seria uma constante. Então, como é que eu vou fazer a derivada? Repito
a constante, derivo a função. Foi? Vocês tinham conseguido pensar assim? Arley, aqui, ó. Tudo que não é x1 é uma constante. Então, o 10 e o x2 são uma constante. Por isso que eu só rearrumei, não precisa fazer isso, tá? Eu só rearrumei para facilitar a visualização de vocês. Então, eu botei 10x2 constante vezes x1, tá? Então, a derivada é o quê? Repito a constante, derivo a função. Repetir aqui a constante, que é o quê? O 10 e o x2. E derivei a função, que é o x1. Foi agora a aula. Tudo que não é derivada de y em relação a x2, tudo que não é x2, eu considero uma constante. Dá uma olhada agora no x2, é mais ou menos a mesma coisa, tá, Arthur? Posso fazer uma pergunta? Pode, Mariane. Então, no caso, a gente só zera a constante se ela não estiver multiplicando uma outra constante, né? No caso, 10 está multiplicando x2, aí a gente mantém ele ali. É isso? Olha só, lembrando da forma. Constante multiplicando uma função, eu repito a constante, derivo a função. Essa não é a regra número 1, não. Eu acho que essa é a regra número 3. E a regra número 1 é a regra da constante. Então, y igual a c. A derivada é zero. Então, eu estou aplicando, dependendo do caso, eu aplico a 1. Dependendo do caso, eu aplico a 3. É porque como o x2 está como constante, eu acho que confundi um pouco na hora de entender. Mas então, você tem que entender que o x2, aqui, quando eu derivo em relação a x1, ele na minha cabeça vai trabalhar como se eu tivesse aqui, ao invés do x2, um 5. Uhum. Tá? Pensa, ó, uma constante qualquer, 5. Então, se eu tivesse aqui 10 vezes x1 vezes 5, o que eu ia fazer? Eu ia repetir as constantes, 10 vezes 5, e derivaria a função. Uhum. Tá bom. Tá? Então, você sempre imagina que o que não é o que eu estou derivando é uma constante. Se você quiser até falar, vou marcar lá, considero isso aqui igual a 5, pode fazer. O que for facilitar para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Agora, Arthur, eu vou fazer aqui, basicamente o que está lá em cima. Eu vou fazer aqui no x2. No x2, tudo que não é x2, vou mudar aqui a cor para facilitar, tudo que não é x2, eu considero como uma constante. 10 é constante. x1 também é uma constante. A única coisa que é uma função aqui é o x2. Tá? Então, porque eu tenho aqui uma constante multiplicando uma função. Repito a constante e derivo a função. Foi agora, Arthur? Podia ter virado ou vocês ainda estavam copiando? Me falam aí. Me falem aí. Peraí, vou voltar.
Posso virar? Então tá. O que eu quero? Derivada de y em relação a k é derivada de y em relação a L. Dois minutinhos para vocês fazerem aí. Conseguiram? Então, vamos lá. Vou derivar a função. Eu acho que ainda não falei isso, mas eu falei, mas eu não escrevi. A derivada, isso aqui é uma função de produção que depende de K e L. A derivada de Y em relação a K é a produtividade marginal do capital. Tá? Isso vocês veem lá no curso de microeconomia de vocês. E a derivada de Y em relação a L, produtividade marginal do trabalho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tudo que não é K, eu vou considerar como uma constante. Então, o 10 constante e o L elevado a 0,3 também é uma constante.
Então, é uma constante, na verdade, duas constantes multiplicando uma função. Como é que eu vou fazer? Repito as constantes, está aqui, ó, e derivo a função 0,7k elevado a menos 0,3. Foi, pessoal? Conseguiram até aqui? Por que 1? A função é k elevado a 0,7. Eu derivei a função, ó, k elevado a 0,7, como se tivesse k elevado a 2. 2k, 2 menos 1. Aqui, 0,7, k, 0,7 menos 1. O L é constante, ele está aqui, ó. O L vai virar... Não, o L vira 1, em nenhum momento vai virar 1 aqui. Gente, não é sempre vai virar 1. Aqui, ó, vou voltar aqui. Cadê? Aqui, ó, quando eu derivei em relação a k, virou 2k. Por quê? Porque aqui eu tinha k ao quadrado. 2k elevado a 2 menos 1. A regra não é sempre virar 1, não. A derivada de algumas funções vai ser igual a 1. E aqui, deixa eu voltar. E aqui, ó, quando eu derivei em relação a k, o L elevado a 0,3 é constante e o 10 é uma constante. Repeti a constante. Derivei a função. Isso aqui é a derivada disso aqui, ó. Derivada na outra, essa aqui acabou aqui. Eu posso rearrumar, mas vou rearrumar só para vocês. Vai ser 7, né? Porque é o 10 vezes 0,7 é elevado a 0,3 e k elevado a menos 0,3. Aqui termina, dá para fazer, vou tirar aqui, ó, vou tirar isso aqui. Dá para fazer só mais uma modificação, mas por enquanto não precisa fazer isso, tá? Que é essa daqui, ó. Em algumas situações, isso aqui pode facilitar. Tá? Foi? Agora, derivada de y em relação a L. Tudo que não é L, eu considero uma constante. Então, aqui, ó, vou até escrever de novo aqui, só para não ficar tudo rasurado lá e ficar bagunçado. Só repetir a função, tá? Então, tudo que não é L é uma constante. Então, ó, 10 é uma constante, K é uma constante, K elevado a 0,7 é uma constante, e aqui eu tenho a minha função. Então, o que eu faço? Constante multiplicando uma função. Vai ficar o quê? Repito a constante. Derivo a função. Foi?
Então, vamos só rearrumar. Vou rearrumar igual eu fiz ali, só para vocês entenderem como é que faz. O 10 vezes o 0,3 fica 3K elevado a 0,7 e é elevado a menos 0,7. Então, vai ficar 3K elevado a 0,7 sobre L elevado a 0,7. Foi? Alguma dúvida? Queria que eu esperasse um pouquinho para vocês copiarem. Me avisem quando eu puder mudar. Então, vamos lá. Y igual a... Deixa eu pensar aqui. Dois minutinhos aí para vocês fazerem.
Conseguiram? Conseguiram ou ainda estão fazendo? Espera mais um pouquinho, então, Rodrigo. Vamos lá. Então, derivada de y em relação a L. Tudo que não é L, eu considero uma constante. 4, constante, K elevado a meio, também uma constante. Então, repito, a constante, derivo a função. Então, vai ficar meio L elevado a meio menos 1. Então, fica menos meio. Não entendi, né? Se era para eu usar derivando... É porque teve algumas questões passadas que você resolvia o meio menos 1 como sendo esse 1, 2 sobre 2. Sim, é a mesma coisa. Ah. Tá? Meio menos 2 sobre 2. É porque o 1 é o 2 sobre 2. Tá? Então, fica menos meio. Foi, Arlen? Foi. Então, posso cortar. Então, vai ficar 2K elevado a meio vezes L elevado a menos meio. Foi? Se eu quiser só arrumar mais um pouco, 2K elevado a meio sobre L elevado a meio. Foi? Todo mundo conseguiu? Por último, vamos lá. Em relação a K, tudo que não é K, eu vou considerar uma constante. Então, 4 constante e L sobre 2. L elevado a meio também é constante. Desce para baixo, Arthur. Inverti. Tá? Então, repito a constante, derivo a função. Então, repetir a constante, derivo a função. Meio vezes K elevado a menos meio, que é meio menos 1. Corto, então vai ficar 2 L elevado a meio vezes K elevado a menos meio, que é a mesma coisa que 2L elevado a meio sobre K elevado a meio. Foi, pessoal?
Dever de casa para vocês. Eu tenho um vídeo de derivados parciais. É o primeiro vídeo, deve estar lá para trás no canal do YouTube, que eu tenho mais de um vídeo de derivados parciais. Mas o que eu vou deixar de dever de casa para vocês? Eu vou deixar de dever de casa para vocês. Que eu não me lembro agora, na minha cabeça, eu não sei se eu fiz lista ou não de exercícios de derivados parciais. Eu estou na dúvida. Então, o que vai ficar de dever de casa para vocês? Vocês irem assistir no vídeo. Obviamente, não espero eu resolver. Pausa antes de eu resolver. Tenta fazer sozinho e depois olha a minha solução. Combinado? Para quê? Para vocês fortificarem o que vocês aprenderam hoje. Para na próxima aula, a gente já está 100%. Eu acho que na próxima aula eu vou fazer mais algumas derivadas que estão faltando, parciais. E a gente deve começar já juros... Não é juros simples, não. É proporção e porcentagem, que é uma aula bem simplesinha. Aí eu vou ver como é que vai ser antes na próxima aula. A gente já vai ter tempo para começar a matemática financeira, tá? Foi? Fala, Arthur. Não, professora, eu te mandei mensagem perguntando se eu podia falar com você no final da aula. Tá. Você não viu. Sim, pode ficar aí. O teste, o próximo teste vai ser derivada parcial. Tá? Foi, pessoal. Quem quiser falar comigo, pode ficar. Quem não quiser falar comigo, boa semana e até quinta-feira.